Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a medicina tradicional indígena. A medicina tradicional indígena daqui do Amazonas. Bom, gente, a medicina tradicional indígena, hoje eu vejo ela em declínio. Ela não está subindo, ela está descendo. Por quê? Se você não sabe, vou te passar agora, a maioria das tribos não existe mais o pajé. Qual é o papel do pajé? O pajé ele tem dois grandes papéis importantes na tribo, tá? Lógico que existem algumas tribos ainda, poucas, mas tem a tribo que tem o pajé. Então são duas autoridades que existe dentro de uma tribo. É o pajé e o cacique. Aqui no Amazonas, eles não usam a palavra cacique para o líder político do povo, né, político da tribo. Eles utilizam a palavra tuxaua, né? Então, o tuxaua, ele é o líder da comunidade, ele é quem manda e desmanda. Aqui no Amazonas são feitas eleições, né? Se candidatam membros da tribo para ser o tuxaua da comunidade. Hoje, para ser tuxaua, tanto faz ser homem quanto mulher, não tem mais distinção de sexo como havia antigamente. Antigamente era somente homens, né, que ocupavam o cargo de cacique. E o próprio povo indígena, eles tinham aquele cacique até a morte, né? Tinha vezes que até ele fosse vivo ali, né, na sua vida inteira, ele era o cacique. Atualmente, nas tribos aqui do Amazonas, é feito aí uma eleição a cada 4 anos, né? Então, o pajé não existe mais. Não tendo o papel do pajé nas tribos, a medicina tradicional indígena, ela entra em declínio, ela entra em ameaça. E nós precisamos fazer alguma coisa para que a medicina tradicional indígena seja preservada. Nós precisamos escrever, catalogar cada remédio, cada protocolo indígena que está se perdendo. Existe um outro lado do pajé que as pessoas até viam, né, viam assim como um lado negativo, porque eles viam o pajé como o macumbeiro da tribo, né? Onde na realidade o macumbeiro também era o sacerdote da tribo. Ele era aquele que buscava as entidades, os espíritos nas matas, também, né, em prol do povo, em prol da comunidade. Então, não estou falando aqui desse lado espiritual, até porque muitas tribos aqui no Amazonas, a grande maioria, hoje são evangélicos, graças a Deus. Você vai nas tribos, tem várias igrejas, tem pastores, tem líderes, né, evangélicos, também católicos. Hoje a coisa mudou dentro das tribos. Mas antigamente, os pajés, eles eram as autoridades aí, espirituais também do povo. E com o desaparecimento dos pajés, parou, deixou de ser ensinada de pai para filho os conhecimentos tradicionais. Alguns conhecem algumas coisas, poucas. Umas tribos conhecem umas coisas, outras tribos conhecem outras. E aqui no Amazonas, a gente vai fazer o possível para resgatar algumas tribos, né, que queiram ter esse conhecimento da medicina tradicional indígena.
Aqui no Brasil nós já temos uma pessoa que está difundindo a medicina tradicional indígena, que é o Dr. Iapó Kleber Melo. Ele tem um conhecimento exclusivamente indígena e vem abrindo as portas para as tribos indígenas que queiram estudar a medicina tradicional indígena. Eu vou deixar o link da faculdade aqui nesse vídeo para vocês que têm interesse em conhecer a medicina tradicional indígena, que é uma medicina poderosíssima, é uma medicina que tem grandes resultados, é uma medicina que tem a sua filosofia própria, é uma medicina que tem seus protocolos próprios. A diferença entre a naturopatia normal, comum, que a gente conhece, com a medicina indígena, existe e é muito grande. Os conhecimentos tribais da medicina são totalmente diferentes dos tão conhecidos da naturopatia. Então, se você puder investir no seu conhecimento indígena, buscar um conhecimento maior da medicina tradicional indígena, essa é a oportunidade. Você precisa conhecer a faculdade Tupi-Guarani para você crescer, para você se desenvolver, para você se aproximar mais dos conhecimentos da nossa medicina, podemos dizer, popular brasileira, a medicina tradicional indígena, a medicina desenvolvida pelos nossos povos dos antepassados. Existe muitas diferenças de uma tribo para outra. Existe uma tribo que usa um remédio, existe outra tribo que usa outro. E eu vou em algumas tribos, se Deus quiser, fazer vídeos trazendo em pauta a medicina tradicional indígena. Eu conheço muitos indígenas que conhecem muitos remédios, que sabem muita coisa, mas que infelizmente não existe mais aquele papel de pajé. Então, busque conhecer mais a medicina tradicional indígena.